Capítulo 35. A vida crística de Lairi Mahaseya. Assim nos convém cumprir toda a justiça. 282. Ao dirigir estas palavras a João Batista e ao pedir-lhe o batismo, Jesus reconhecia os direitos divinos de seu guru, com base num estuco reverente da Bíblia, do ponto de vista de um oriental. 283, e em minha própria percepção intuitiva, estou convencido de que João Batista foi, em vidas anteriores, o guru de Cristo. Numerosas passagens na Bíblia deixam implícito que João e Jesus, em suas últimas encarnações, foram respectivamente Elijah e seu discípulo Elisha. Tal é a grafia no Velho Testamento. Os tradutores gregos escreveram Elias e Eliseu, nomes que reaparecem, sob esta forma alterada, no Novo Testamento. Em seus versículos finais, o Velho Testamento prediz a reencarnação de Elijah e Elisha. Eis que vos envio Elijah, o profeta, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. 284. Assim, João, Elijah, enviado antes da vinda do Senhor, nasceu com pequena antecipação para servir de arauto a Cristo. Um anjo apareceu a Zacarias, o pai, para dar testemunho de que o filho esperado, João, não seria outro senão Elijah, Elias. Mas o anjo lhe disse: não tema, Zacarias, pois tua prece foi ouvida, e tua mulher Isabel dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele. 285 no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à sabedoria dos justos, a fim de preparar ao Senhor um povo disposto. 286. Duas vezes, inequivocamente, Jesus identificou Elijah, Elias, como João. Elias já veio, e eles não o conheceram. Então, os discípulos compreenderam que ele lhes falará de João Batista. 287. Em outra ocasião, Jesus disse: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quando João negou que fosse Elias, Elijah, 289, quis dizer que, no humilde traje de João, já não vinha com a elevada investidura exterior de Elijah, o grande guru. Em sua última encarnação, ele cedera um manto de sua glória e de sua riqueza espiritual a seu discípulo Elislia. E disse Elisha: peço-te, deixa que uma porção dupla de teu espírito seja sobre mim. E respondeu Elijab: coisa difícil pediste, entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, terás o que pediste. E Elisha tomou o manto de Elijali, que este deixará cair. 290. Trocaram-se os papéis porque Elijah João não mais era necessário como guru ostensivo de Elisha Jesus, que se fizera, então, divinamente perfeito. Quando Cristo se transfigurou na montanha. 291, foi seu guru Elias que ele viu, junto de Moisés. Em sua hora extrema na cruz, Jesus exclamou: Eli, Eli, lama sabachthani? Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que permaneciam ali, ao ouvirem isto, disseram: este homem chama por Elias? Vejamos se Elias vem salvá-lo. 292. O vínculo temporal entre guru e discípulo, unindo João e Jesus, existia também entre Babaji e Lairi Mahaseya. Com terna solicitude, o imortal guru cruzou as águas do abismo que redernunhavam entre as duas vidas de seu Shela, e guiou os passos sucessivos da criança e depois do homem Lairi Mahaseya. Somente quando o discípulo completou 33 anos, Babaji julgou chegado o momento de restabelecer abertamente o laço jamais cortado. Após o breve encontro próximo a Hanike, o abnegado guru não conservou o discípulo querido a seu lado, mas libertou-o para o desempenho de uma missão ostensiva no mundo. Meu filho, virei sempre que precisar de mim. Que amante mortal pode cumprir as infinitas implicações de semelhante promessa? Sem que o mundo soubesse, um grande renascimento espiritual teve início em 1861, num remoto recanto de Benares. Assim como não se pode suprimir o aroma das flores, igualmente Lairi Mahaseya, vivendo em quietude como chefe de família ideal, não podia esconder sua glória inata. Como abelhas, devotos de todas as partes da Índia começaram a procurar o néctar divino do mestre liberto. O chefe de seu departamento, um inglês, foi um dos primeiros a notar a estranha, transcendental mudança de seu funcionário, a quem
afetuosamente apelidara de Babu estático. O senhor parece triste. Que acontece? Lairi Mahazaya, compadecido, fez esta pergunta a seu chefe, certa manhã. Minha esposa na Inglaterra está gravemente enferma. A angústia me dilacera. Vou buscar para o senhor algumas palavras dela. Lairi Mahazaya deixou a sala e sentou-se por algum tempo em local isolado. Ao regressar, tinha um sorriso consolador. Ela está melhorando, sua esposa lhe escreve uma carta. Neste momento, o guru onisciente citou alguns trechos da missiva. Estático Babu, já sei que não é um homem comum. Entretanto, sou incapaz de acreditar que o Senhor pode suprimir, à vontade, o tempo e o espaço. A carta prometida chegou afinal. Para seu grande espanto, o chefe descobriu que ela continha não só as boas notícias da cura de sua esposa, mas também as mesmas frases pronunciadas pelo grande mestre, semanas antes. Alguns meses depois, a esposa veio à Índia. Ao encontrar Lairi Mahazaya, ela o fitou com veneração. Senhor, disse ela, foi sua forma, nimbada de luz gloriosa, que contemplei, há meses atrás, ao lado de meu leito de enferma em Londres. Naquele instante, senti-me completamente curada. Pouco depois, encontrava-me em condições de empreender a longa viagem através do oceano. Dia após dia, o sublime Gurti iniciava um ou dois devotos em Kriya Yoga. Além destes deveres espirituais e de suas responsabilidades profissionais e domésticas, o grande mestre demonstrava, com entusiasmo, seu interesse pela educação. Organizou numerosos grupos de estudo e tomou parte ativa no desenvolvimento de uma grande escola secundária no distrito Bengalitola, em Benares. Nas reuniões semanais que vieram a ser conhecidas como a Assembleia do Gita o Guru explicava as escrituras a muitos ávidos buscadores da verdade. Com estas múltiplas atividades, Lairi Mahazaya procurou responder ao desafio comum, depois de cumprir os deveres profissionais e sociais. Onde está o tempo para a meditação devocional? Havido harmoniosamente equilibrada do grande guru-chefe de família tornou-se uma inspiração para milhares de homens e mulheres, ganhando apenas um modesto salário e, sendo econômico, despretensioso, acessível a todos, o mestre continuava, natural e venturosamente, na trilha da vida mundana disciplinada. Embora escondido no trono da suprema divindade, Lairi Mahazaya mostrava reverência a todos os homens, sem considerar-lhes os méritos. Quando seus devotos o saudavam, ele se inclinava, por sua vez, diante deles. Com humildade de criança, o mestre frequentemente tocava os pés de outras pessoas, mas raras vezes permitia que lhe prestassem homenagem idêntica, apesar desta observância em relação a um guru ser antigo costume oriental. Um aspecto significativo da vida de Lairi Mahazaya foi conferir a iniciação em Kriya a devotos de todos os credos. Não apenas hindus, mas maometanos e cristãos contavam-se entre seus mais preeminentes discípulos. Monistas e dualistas, adeptos de várias seitas sem credo definido, eram imparcialmente recebidos e instruídos pelo Guru Universal. Um de seus chelas mais adiantado foi Abdul Ghaffar Khan, maometano. Lairi Mahazaya, pertencente à casta mais elevada, a dos Brahmanes, esforçou-se em diluir, com muita coragem para sua época, o rígido fanatismo de castas. Caminhantes das mais diversas estradas da vida achavam abrigo sob as asas onipresentes do Mestre. Como todos os outros profetas inspirados por Deus, Lairi Mahazaya trouxe novas esperanças aos párias e aos oprimidos. Recorde-se que você a ninguém pertence e que ninguém lhe pertence. Reflita que algum dia terá subitamente de abandonar tudo neste mundo. Estabeleça, pois, o contato com Deus, agora, dizia o grande Guru a seus discípulos. Prepare-se para a jornada astral da morte que se aproxima, viajando diariamente no aeróstato da percepção divina. Por obra da ilusão, você pensa que é um fardo de carne e ossos, o qual vem a ser, quando muito, um ninho de complicações. 293. Medite sem interrupção, e logo virá a contemplar-se como essência infinita, livre de todas as misérias. Deixe de ser um prisioneiro do corpo, usando a chave secreta de Kriya, aprenda a escapar para o espírito. O mestre encorajava seus vários discípulos a aderirem à boa disciplina tradicional de seus próprios credos.
dando ênfase à cria como técnica. Prática de libertação que, por sua natureza, serve a homens de todos os credos. Lahiri Mahasaya, em seguida, dava a seus chelas liberdade para expressarem suas vidas de acordo com o ambiente e a educação que haviam recebido. Um maometano deveria realizar seu culto Natna 2945 vezes por dia, assinalava o mestre. Várias vezes por dia deveriam um hindu sentar-se em meditação. Um cristão deveria ajoelhar-se 4 vezes, diariamente, para rezar a Deus, a seguir, ler a Bíblia. Com sábio discernimento, o guru guiava seus adeptos nas sendas de Bhakti, devoção, Karma, ação, Jnana, sabedoria, ou Raya, real ou completa, Yoga, segundo as tendências naturais de cada homem. Lento em dar sua permissão a devotos desejosos de ingressar na senda formal do monacato, o mestre sempre os aconselhava a refletirem prévia e demoradamente nas austeridades da vida monástica. O grande guru ensinou seus discípulos a evitarem discussões teóricas das escrituras. Sábio é quem se devota a realizar, não só a ler, as antigas revelações, disse ele. Resolva todos os seus problemas através da meditação 295. Especulações improfícuas, troque-as pela autêntica comunhão com Deus. Limpe sua mente do entulho teológico, repleto de dogmas, deixe que nela penetrem as águas frescas, curativas, da percepção direta. Harmonize-se com o ativo guia interno, a voz divina tem resposta para todo dilema da vida. Embora a habilidade humana para meter-se em dificuldades pareça inesgotável, o socorro infinito não é menos inexaurível. O mestre demonstrou sua onipresença, certo dia, a um grupo de discípulos que ouvia sua exposição do Bhagavad Gita. Ao explicar o significado de Kutastha Chaitanya ou consciência crística em toda a criação vibratória, Lahiri Mahasaya, de súbito respirando ofegantemente, exclamou: estou me afogando nos corpos de muitas almas, a pequena distância das costas do Japão. Na manhã seguinte, os chelas leram um relato telegráfico da morte de muitas pessoas cujo navio fora a pique, no dia anterior, próximo ao Japão. Numerosos discípulos distantes de Lahiri Mahasaya tinham ciência de sua elástica presença. Estou sempre com os que praticam Kriya, dizia consoladoramente a cada chela que não podia permanecer perto dele. Eu o conduzirei ao lar cósmico através de suas percepções espirituais ampliadas. Sri Bhupendra Nath Sanyal, discípulo eminente do grande guru, afirmou que, em sua adolescência, em 1892, não podendo ir a Benares, rezara ao grande mestre para receber instrução espiritual. Lahiri Mahasaya apareceu-lhe em sonho e deu-lhe Diksha, iniciação. Mais tarde, o adolescente foi a Benares e solicitou Diksha ao guru. Já o iniciei, durante um sonho, respondeu Lahiri Mahasaya. Se um discípulo descurava qualquer uma de suas obrigações mundanas, o mestre o corrigia e o disciplinava com gentileza. As palavras de Lahiri Mahasaya eram brandas e curativas, mesmo quando devia referir-se abertamente às falhas de um chela, disse-me Sri Yukteswar, certa vez, acrescentando em tom de lamento: nenhum discípulo jamais escapou às farpas do mestre. Não pude conter o riso, mas garanti sinceramente a Sri Yukteswar que, cortante ou não, cada uma de suas palavras era música aos meus ouvidos. Lahiri Mahasaya cuidadosamente graduou Kriya em 4 iniciações progressivas 297. Ele concedia as 3 mais elevadas técnicas somente depois que o discípulo manifestasse um progresso espiritual definido. Um dia, certo chela, convencido de que seu valor não estava sendo devidamente aquilatado, externou seu descontentamento. Mestre, disse ele, já estou preparado, sem dúvida, para a segunda iniciação. Nesse momento, a porta abriu-se para admitir um discípulo humilde, Brinda Faga, um carteiro de Benares. Brinda, sente-se aqui, perto de mim. O grande guru sorriu-lhe afetuosamente. Diga-me, está preparado para a segunda Kriya? O pequeno carteiro juntou as mãos em gesto de súplica. Gurudeva, disse ele, alarmado, por favor, não mais iniciações. Como posso assimilar ensinamentos ainda mais elevados? Vim hoje para pedir-lhe a bênção, porque a primeira divina Kriya inebriou-me tanto que já não posso entregar as cartas. Brinda já nada no oceano do espírito. Ao ouvir estas palavras de Lahiri Mahasaya,
O outro discípulo abaixou a cabeça. Mestre, disse ele, percebo que tenho sido um pobre operário, atribuindo defeitos aos meus instrumentos de trabalho. O modesto carteiro, inculto como era, desenvolveu mais tarde sua intuição através de cria, a ponto de especialistas virem ocasionalmente procurar sua interpretação de passagens complicadas ou controversas das Escrituras. Desconhecendo simultaneamente o pecado e a sintaxe, o pequeno Brinda conquistou renome entre os eruditos. Além dos numerosos discípulos de Lahiri Mahasaya em Benares, centenas de outros vinham de distantes regiões da Índia. Ele próprio viajou a Bengala em diversas ocasiões, visitando os sogros de seus filhos. Assim, abençoada por sua presença, Bengala multiplicou-se em colmeias, em pequenos grupos de cria, especialmente nos distritos de Krishnariagari. Bishupur, onde há muitos devotos silenciosos, continua a fluir, até hoje, a invisível torrente de meditação espiritual. Entre os muitos santos que de Lahiri Mahasaya receberam cria, podem ser mencionados o ilustre Swami Bliaskarananda Saraswati, de Benares, e Balananda Brahmachari, asceta de Delgar, de grande adianta. Rento. Durante algum tempo, Lahiri Mahasaya foi professor particular do filho do Maharaja Isvarinarayan Singha Bahadur, de Benares. Reconhecendo as elevadas conquistas espirituais do mestre, o Maharaja e seu filho buscaram a iniciação em cria, assim como o fizeram o Maharaja Jotindra Mohan Thakur. Vários discípulos de Lahiri Mahasaya, ocupando posições de influência no mundo, desejavam expandir o círculo de cria, por meio da publicidade. O guru recusou-lhes permissão. Um Chela, médico da corte do senhor de Benares, deu os primeiros passos para fundar uma organização que difundiu o nome do mestre como Kashi Baba, o exaltado de Benares, 298. O guru proibiu: deixe que o aroma da flor de cria seja levada pelo vento, de modo natural, disse ele. As sementes de cria lançarão raízes firmes no solo dos corações espiritualmente férteis. Embora o grande mestre não adotasse os meios modernos de propaganda, os grupos organizados e a imprensa, ele sabia que o poder de sua mensagem se espraiaria como enchente irresistível, inundando com sua própria força as ribeiras das mentes humanas. Vidas transformadas, vidas purificadas, eram as únicas garantias da imortal vitalidade de cria. Em 1886, 25 anos depois de sua iniciação em Raniker, Lahiri Mahasaya aposentou-se 299. Tendo maior tempo disponível durante o dia, os discípulos o procuravam em número sempre crescente. O grande guru sentava-se agora em silêncio, durante a maior parte do tempo, em tranquila posição de lótus. Raramente deixava sua pequena sala de recepção, nem para dar uma caminhada ou mesmo fazer uma visita a outros aposentos da casa. Um quieto fluxo de chelas passava, quase incessantemente, para o darsha, vislumbre sagrado, do guru. Para temor reverente de todos os observadores, o estado fisiológico habitual de Lahiri Mahasaya exibia as características sobre-humanas de ausência de respiração, ausência de sonho, cessação do pulso e dos batimentos cardíacos, olhos calmos, sem pestanejar durante horas, e profunda aura de paz. Nenhum visitante parte, ia sem experimentar elevação espiritual. Todos sabiam que os acompanhava a bênção silenciosa de um autêntico homem de Deus. O mestre permitiu, então, a um discípulo, Panchariam Bhattacharya, abrir em Calcutá um centro de yoga, o Instituto Missão Arya. O centro distribuía certas ervas medicinais yogis 300 e publicava as primeiras módicas edições do Bhagavad Gita, em Bengala. Leu-se o Gita da Missão Arya, em Hindi e Bengali, em centenas de lares. Seguindo um costume de eras antigas, o mestre dava, ao povo em geral, óleo de Neem 301 para a cura de várias moléstias. Quando o guru pedia a um discípulo que destilasse o óleo, a tarefa cumpria-se facilmente. Se qualquer outro o tentasse, deparava com estranhas dificuldades, descobria, depois de submeter o óleo aos processos de destilação necessários, que o líquido, quase por completo, se havia evaporado. Segundo todas as evidências, a bênção do mestre era um ingrediente indispensável. A letra e a assinatura de Lahiri Mahasaya, em língua bengali, APA. Recém acima. As frases são de uma carta a um Chela, o grande mestre.
Interpreta assim um verso sânscrito: quem atingiu o estado de Kalmano, qual as pálpebras não pestanejam, alcançou Sambhavi Mudra 302, assinado Sri Slivama Charandeva Sharma. À semelhança de muitos outros grandes profetas, Lahiri Mahasaya não escreveu livros, mas instruiu vários discípulos na interpretação que deveriam dar às escrituras. Meu querido amigo Sri Ananda Mohan Lahiri, falecido neto do mestre, escreveu o seguinte: o Bhagavad Gita e outros trechos do épico Mahabharata possuem numerosos pontos-chaves, vias cultas. Não perguntemos o que significam esses pontos-chaves e restam-nos histórias mitológicas de tipo excêntrico e logo mal compreendidas. Deixemos sem explicação os pontos-chaves, e perdemos uma ciência que a Índia preservou com paciência sobre-humana. Depois de uma pesquisa equivalente a milhares de anos de experimentos 303, Lahiri Mahasaya trouxe à luz, despida de alegorias, a ciência da religião que tão engenhosamente fora oculta em imagens enigmáticas das escrituras. Antes ininteligíveis, uma prestidigitação de palavras, as fórmulas do culto védico, provou o mestre, são plenas de significado científico. Sabemos que o homem geralmente não tem forças para combater as paixões mas, estas, porém, se reduzem à impotência, e o homem deixa de condescender com elas, quando nele alvorece a consciência da beatitude superior e duradoura, através de Kriya Yoga. Então o desistir, a renúncia, a negação da natureza inferior sincroniza com o insistir, a afirmação do superior, a experiência de bem-aventurança. Sem essa evolução, as máximas morais que consistem em meras proibições são inúteis para nós. Por trás de todas as manifestações fenomênicas, marulha o infinito, o oceano de poder. A sede de atividade mundana mata em nós o senso de reverência espiritual. Deixamos de perceber a grande vida oculta por trás de todos os nomes e formas porque a ciência moderna nos diz como utilizar os poderes da natureza. A familiaridade com a natureza fez nascer o desprezo por seus segredos últimos. Nossa relação com ela é de caráter prático. Nós a importunamos, digamos assim, para descobrir de que modo podemos forçá-la a servir nossos propósitos. Tiramos proveito de suas energias, cuja fonte ainda permanece desconhecida. Em ciência, nossa relação com a natureza é semelhante à que existe entre um homem arrogante e sua criada, ou, em sentido filosófico, a natureza é como um cativo no banco das testemunhas. Nós a interrogamos repetidas vezes, e a provocamos, e minuciosamente pesai no seu depoimento, em balanças humanas, incapazes de medir seus valores ocultos. Por outro lado, quando a alma se acha em comunhão com um poder mais alto, a natureza automaticamente obedece, sem esforço e sem tensões, à vontade do homem. Este domínio fácil sobre a natureza é chamado milagroso pelo materialista que não o compreende. A vida de Lahiri Mahasaya estabeleceu um exemplo que modificou a errônea noção de que a yoga é uma ciência misteriosa. Apesar do caráter objetivo da ciência física, todo homem, graças a Kriya Yoga, pode encontrar um caminho para compreender sua correta relação com a natureza e sentir reverência espiritual por todos os fenômenos 304, sejam de ordem mística ou prosaica. Deveríamos ter em mente que muitas coisas, inexplicáveis há 1000 anos atrás, já não o são, e os mistérios de hoje podem tornar-se perfeitamente inteligíveis daqui a alguns anos. A ciência de Kriya Yoga é eterna. É verdadeira como a matemática. Como as simples regras de soma e subtração, a lei de Kriya nunca será destruída. Reduzam-se a cinzas todos os livros de matemática, a mente lógica sempre redescobrirá tais verdades. Suprimam-se todos os livros de matemática, a mente lógica sempre redescobrirá tais verdades. Suprimam-se todos os livros de yoga, seus princípios fundamentais serão revelados outra vez, sempre que aparecer um sábio com devoção pura e, consequentemente, conhecimento puro. Assim como Babaji, entre os maiores avatares, é um Mali-avatar, e, como Sri Yukteswar pode, com justiça, ser chamado um Jnana-avatar ou encarnação da sabedoria, igualmente Lahiri Mahasaya é um Yoga-avatar ou encarnação da Yoga 305. Segundo os padrões do bem, tanto quantitativa quanto qualitativamente, o grande mestre elevou o nível espiritual da sociedade. Por seu
Poder de alçar seus discípulos íntimos à estatura do Cristo, e por sua ampla disseminação da verdade entre as massas, Lahiri Mahasaya figura entre os redentores da humanidade. Sua singularidade como profeta reside em sua ênfase prática no método definido, o de Kriya, abrindo pela primeira vez a todos os homens as portas da liberdade pela yoga. A parte os milagres de sua própria vida. Certamente o Yogavatar atingiu o zênite de todas as maravilhas ao reduzir as antigas complexidades da yoga a uma simplicidade efetiva, dentro dos limites da compreensão ordinária. Com referência a milagres, Lahiri Mahasaya dizia frequentemente: a operação de leis sutis, desconhecidas do povo em geral, não deve ser publicamente discutida ou divulgada, sem o devido discernimento. Se, nestas páginas, pode parecer que discurei suas palavras de cautela, foi porque ele me deu seu consentimento por via espiritual. Contudo, ao registrar as vidas de Babaji, Lahiri Mahasaya e Sri Yukteswar, considerei conveniente omitir certas histórias milagrosas. Dificilmente eu poderia incluí-las sem escrever também um volume explicativo de abstrusa filosofia. Como yogi-chefe de família, Lahiri Mahasaya trouxe uma mensagem prática adequada às necessidades do mundo moderno. As excelentes condições econômicas e religiosas da antiga Índia não mais subsistem. Grande mestre por isso não encorajou o velho ideal do yogi como asceta errante carregando a sua escudela de mendigo. Ele preferiu salientar as vantagens que teria o yogi em ganhar o seu próprio sustento, não dependendo de uma sociedade competitiva para sua sobrevivência, e praticar yoga no recesso de seu lar. A este conselho, Lahiri Mahasaya acrescentou a força alentadora de seu próprio exemplo. Ele foi o modelo do yogi moderno, aerodinâmico. Seu modo de vida, planejado por Babaji, tinha o objetivo de servir de guia aos aspirantes a yoga em todas as regiões do mundo. Nova esperança para novos homens. Proclamou o Yogavatar, a união divina é possível através do esforço reiterado, e independe de crenças teológicas ou da vontade arbitrária de um ditador cósmico. Usando a chave de Kriya, as pessoas que não podem crer na divindade de homem algum, contemplarão, por fim, a plena divindade de si mesmas.